Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de novembro de 2020, estamos todos nós aqui reunidos em um grupo menor devido à nossa pandemia, reunidos para gravarmos o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Rogamos ao nosso Senhor Jesus e à espiritualidade amiga que nos permita mais uma vez esse estudo. Vamos então fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho, por esse momento de estudo. Mais uma vez, amado Mestre, na conta da vida, temos a oportunidade de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Mais um momento, mais uma oportunidade de reflexão, de advertência, para que cada um de nós possamos verdadeiramente avaliar o que temos feito desta encarnação. Te rogamos, amor de nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar na compreensão e que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos inspirando na compreensão e no entendimento das lições dessa noite. Graça te damos, Senhor da vida. Então, olha, hoje nós estamos então finalizando o capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. E para nossa surpresa, o prefácio feito pelo professor Allan Kardec é sempre um manancial de lições. Então, hoje nós vamos fazer preces pelos que já não são da Terra. Por alguém que acaba de morrer. Vamos ler e comentar o prefácio, logo em seguida a nossa irmã Lígia irá fazer a leitura da prece, tá? Por alguém que acaba de morrer, o professor Allan Kardec colocou 2 preces, tá bom? Nós vamos ver na leitura da prece, em um momento em que o professor Allan Kardec nos escreve assim: para quem já desencarnou, tu nos vês e nos ouves, pois a diferença entre nós é que já não tens um corpo perecível. Então, fulano acaba de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, te achas aqui presente entre nós. Então, isso consta na oração. A certeza do professor Allan Kardec da existência e da sobrevivência da alma era total. Ele não tinha absolutamente nenhuma dúvida. Mas nós sabemos que não é uma regra. Toda pessoa que vem a desencarnar estar presente no momento do velório. Muitos acabam entrando no estado de sono profundo e não participam absolutamente de nada. Outros não, participam de tudo num processo de loucura. Então, eu gosto sempre de lembrar da fala no livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles estudam várias desencarnações, é o Padre Hipólito, e eu me recordo muito bem quando ele nos fala assim, que André, não existe uma encarnação igual à outra. Cada uma é cada um, tá? Vamos lá então, prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm por objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhe o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas mais ou menos pomposamente e em que o coração, a maioria das vezes,
não toma parte alguma. Então ele diz assim: como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento. E o que ele está querendo dizer aqui? Não adianta você ler toda essa prece que o próprio Kardec escreveu se o teu sentimento não estiver de comum acordo com o que está sendo lido. Porque nós sabemos que prece não são um conjunto de palavras, mas sim um arcabouço de sentimentos. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então, a prece que parte do coração ressoa em torno do espírito. E aí vamos ouvir agora as duas preces ensinadas pelo professor Allan Kardec. Deus onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre a alma de... Fala-se o nome da pessoa, a quem acabaste de chamar da terra. Que as provas que ele ou ela sofreu na terra possam ser contadas em seu favor, e que as nossas preces suavizem e abreviem as penas que ainda haja de suportar como espírito. Espíritos bons que viestes recebê-lo, e tu, particularmente, seu anjo da guarda, ajudai-o a despojar-se da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de o subtrair à perturbação que acompanha a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de que lhe seja permitido repará-las, a fim de acelerar o seu progresso rumo à vida eterna bem-aventurada. Fala-se o nome da pessoa. Acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, te achas aqui presente entre nós. Tu nos vês e nos ouves, pois a diferença entre nós é que já não tens um corpo perecível que acabas de deixar e que em breve estará reduzido a pó. Abandonaste o grosseiro envoltório, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podes, de agora em diante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em completa liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, onde nos retém o nosso corpo material, semelhante para nós a um fardo pesado. Diante de ti vai desenrolar-se o horizonte do infinito, e em face de tanta grandeza compreenderás a vacuidade de nossos desejos terrenos, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte, para os homens, não passa de uma separação material de alguns instantes. Do exílio, onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem como os deveres que nos cabe cumprir na terra, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhe os pesares, fazendo-lhes perceber, pelo pensamento, que és mais feliz agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia
estareis todos reunidos num mundo melhor. No mundo em que te encontras, todos os ressentimentos devem extinguir-se. Que daqui em diante sejas inacessível a eles, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometidos contra ele. Podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não está ali um espírito de criação recente, mas um ser que já viveu e que já pode ser muito adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que não devia passar de um complemento de prova ou constituir uma prova para os pais. Nós vamos finalizar a prece e depois nós vamos unir tudo para comentar, tá bom? Segunda prece. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os espíritos bons os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência em favor desse nosso irmão que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que tenha praticado. Sabemos que a tua justiça é imutável, mas teu amor é imenso. Suplicamos-te que abrandes a tua justiça na fonte de bondade que emana do teu seio. Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os espíritos bons do Senhor se aproximem de ti, te cerquem e te ajudem a romper os grilhões terrenos. Compreende e vê a grandeza do nosso Mestre. Submete-te, sem queixumes, à sua justiça, porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho que te resta realizar para repará-las. Que Deus te perdoe e que os espíritos bons te sustentem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e pedem que ores por eles. Um dos pontos que mais nos provoca dor quando estamos encarnados é a desencarnação. É o processo da morte física dos nossos entes queridos. E logo surge uma avalanche de interrogações. Para onde vai esse irmão? Qual a situação que ele está? Acordado? Dormindo? Nós temos que compreender que todo o processo, toda a vinda do nosso Senhor Jesus e a fala dele contundente, nos informando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos de cristianismo no nosso planeta Terra mais de 2000 anos. Em 2000 anos, há uma probabilidade de nós já termos feito diversas reencarnações. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos há mais de 2000 anos nos rebelando contra as informações do bom senso, contra as informações do amor. Então, nesses 2000 anos, nós estamos ainda idolatrando o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Então, nós não podemos pegar, nesse momento, a nossa fala e tentar
distribuir flores, que vai ser tudo uma maravilha no processo da desencarnação, que não vai. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe pela conduta da humanidade terrena. Então, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, estamos gravando, está em nosso canal, e nós observamos o então enfermeiro Lísias falando que de 100 pessoas que ele cuida diariamente, 100, dessas 100, ele cuida de 80 pessoas diariamente. Dessas 80 pessoas, quase 60, 50 e poucas pessoas chegam num processo de loucura total. Então, nós estamos falando de mais de 50% de uma sociedade dentro da colônia Nosso Lar, que é uma colônia transitória vinculada, bem próxima, realmente vizinha à Terra. Então, a gente percebe o quê? Que a massificação de terrícolas no processo da desencarnação saem daqui e chegam em estado de loucura. Por quê, tia? Por causa da nossa conduta moral uma vida inteira. Então, dentro da oração do professor Allan Kardec, belíssima, é muito bom, seria muito bom, mas são poucos aqueles que conseguem entender o processo da desencarnação, conseguem de forma lúcida acompanhar o sepultamento, conseguem compreender totalmente o que está acontecendo. Então, nós temos casos de espíritos que são colocados imediatamente para um sono reparador. Nós temos casos de espíritos que, além de um sono reparador, tudo que nós estamos falando aqui foi exatamente o que nós aprendemos nas obras de André Luiz, e dentro da obra básica, O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos. Então, há casos de espíritos que dormem profundamente o sono reparador, há casos de espíritos que entram no processo do esquecimento, porque eles não têm estrutura de lidar com a situação devido ao desespero dos familiares na Terra. Há casos de espíritos que acompanham totalmente a decomposição do corpo, ligado, sentindo os vermes. Então, há casos e casos. Então, se eu quero... primeiro é que é uma viagem que todos nós sabemos que vamos fazer. Todos nós iremos fazer. Essa é uma viagem certa. Certíssima. Então, o que eu hoje, como espírita, estou trabalhando, estou fazendo para me preparar para essa viagem? Porque a gente se prepara para as férias, nós nos preparamos para a aposentadoria, nós nos preparamos para casar, nós nos preparamos para para fazer um concurso público, mas não nos preparamos para a desencarnação. E esse é certo, certíssimo. Não há absolutamente ninguém que possa pular essa viagem. Essa viagem faz parte até do nosso processo de evolução. E nós não nos preparamos para isso. Então, o estado de cada um é resultado daquilo que viveu uma vida inteira. Uma vida inteira. Você vai me dizer, Conceição, você quer dizer, tia, que não vale a pena orar? Se eu sei que o meu irmão está em sofrimento, aí é que eu devo realmente orar. Por quê? Porque a oração é um refrigério para a alma desse espírito. É um momento de tranquilidade, mesmo por alguns segundos. Mas para quem está em sofrimento, ter alguns segundos de alívio psíquico, alívio moral, isso já é um grande bálsamo. Vamos pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada. Como são de lastimar os que acreditam que se perde no vácuo, se encontrar eco que lhe responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é uma combinação de matéria que, com um sopro, se extingue para sempre. Que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado,
não restará senão um pouco de pó que o vento fatalmente dispersará. Como pode um homem de coração manter-se frio a essa ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto? E não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje a razão não lhe foi suficiente para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. É por isso que em toda parte essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma breve passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se destroem sem mais esperanças. O professor Allan Kardec solicita a leitura do capítulo 4, item 18, capítulo 5, item 21. Vamos para a prece? Digna-te, ó meu Deus, acolher favoravelmente a prece que dirijo pelo Espírito. Faz-lhe entrever as tuas divinas claridades e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os espíritos bons lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras tão caro nesse mundo, escuta minha voz que te chama para te oferecer nova prova da minha afeição. Deus permitiu que te libertastes antes de mim, e disso eu não poderia queixar-me sem egoísmo, pois seria querer que ainda estivesse sujeito às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que a nossa separação é apenas temporária e que, por mais longa que me possa parecer, sua duração se apaga em face da eternidade de venturas que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de fazer, seja o que for, que retarde esse instante desejado, poupando-me assim a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, e talvez ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço, de que nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor esteja contigo. É sempre bom lembrar que, às vezes, quando os nossos irmãos vêm a desencarnar, um ente muito querido, muito amado, e às vezes, inadvertidamente, nós temos por hábito, algumas vezes, inadvertidamente, fazer pedido aos nossos entes queridos. Vamos supor, se é meu pai, papai, me ajuda, me dá força. Isso. Eu me lembro muito de uma história vivida em família. A minha mãe tinha uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito forte. E ela, nessa enxaqueca, ela passou a gritar o nome do meu avô. Papai, me ajuda, vovô já desencarnado. E ela desmaiou. Ela não sabe disso, minha mãe. Só vocês e todo mundo do canal que sabe. E ela desmaiou. E a minha irmã socorrendo ela, mamãe, mamãe, mamãe. E ela disse assim, não é a mamãe que está aqui, é o vovô. Imagina o susto. Na época, ninguém espírita em casa. Eu ainda não tinha nem nascido. Eu já tinha nascido, era muito criança. E ele disse uma frase, eu vim saber disso pela minha irmã, que guardou esse segredo uma vida inteira e veio contar agora,
para a tia Conceição, porque eu sou espírita, então agora eu tenho compreensão. E ela queria entender. Mas ele disse assim, é o vovô que está aqui. Eu não podia vir. Mas ela me chamou muito. Ela nunca mais vai sentir essa dor de cabeça. E realmente, a mamãe nunca mais teve essa crise. Ela nunca mais teve essa crise. Mas nunca diga a ela que eu estive aqui. Então, a dúvida da minha irmã era por que a mamãe não poderia saber disso. Mas o mais interessante aí é a fala dele, eu não tinha permissão para vir. Não tinha. Então, ao invés de eu estar pedindo ao ente querido, que eu possa chamar Deus, que eu possa chamar Jesus, que eu possa chamar Doutor de Bezerra, que eu possa chamar a espiritualidade amiga, mas não pedir aos nossos entes queridos, porque nós não sabemos como eles estão no mundo espiritual. Tadinho, mas eu não sei, assim, hoje com a consciência que nós temos, um pouquinho mais de informação, não foi ele que resolveu. Ele não tinha condições. Então, você imagina que o desespero daquela mãe gritando, de dor, acabou fazendo com que ele veio acompanhado, espíritos trouxeram ele não tinha condições, sabe Deus, se ele estava em tratamento. E o que nós aprendemos nas obras de André Luiz? Que os gritos e os choros de desespero dos familiares têm um som interno dentro dos espíritos, dentro daqueles que partiram, eles escutam na alma, e é algo que ele não tem como fugir. Por isso, tem alguns casos que eles são colocados para dormir profundamente. Tamanho o estado de perturbação dos seus familiares na Terra, tamanho choro de desespero, que isso o perturbam profundamente. Ele diz, eu não consigo parar de ouvir. Você imagina isso? Então, é praticamente um processo aqui que nós vamos chamar de amor, mas é um amor que está prejudicando muito as pessoas que retornaram à pátria espiritual. Então, que possamos chorar, mas um choro de equilíbrio e não de desespero. Que possamos sempre lembrar dos nossos entes queridos, mandando vibrações de amor, de coragem, porque se é difícil para nós, também é difícil para quem foi. Porque é um processo de adaptação. Então, nem fazermos pedidos e nem o choro do desespero. Memória de um Suicida retrata isso muito bem. Memória de um Suicida é a série André Luiz. A todos os momentos nós vamos estar nos deparando com essas situações. Vamos agora pelas almas sofredoras que pedem preces. Vocês já tiveram alguma experiência, já sonhar com alguém que já desencarnou e dizer, ora por mim, por favor, faça uma prece por mim, eu estou sofrendo muito? Eu tive muitas experiências em família. Também com minha mãe é média ostensiva, mas ela não sabe disso, só nós e toda a família do EOS. Um sobrinho meu se enrolou numa confusão e foi preso. E o policial, naquela época, isso há muitos anos atrás, tentou dar um bofetão no meu primo. E uma mão segurou e não deixou ele tocar um dedo no rapaz. Então, pensa alguém querendo levantar a mão e a mão não ir. E o meu tio foi lá para tentar tirar o tio que estava encarnado, né? Foi lá e liberou, pagou a fiança, aquela confusão toda, porque o menino era muito jovem ainda, 18, 19 anos. E ele chegou em casa e contou para a mamãe. A mamãe disse, deve ter sido o pai dele, porque o pai dele já tinha desencarnado fazia pouco tempo. Deve ter sido o pai dele não ia permitir isso. Aí ela decidiu orar por ele. Orou, mamãe orou, pedindo que ele, na concepção dela, que ele descansasse, que ele saísse, deixasse, que ele pudesse ir para a vida eterna, né? Muito católica. E ele então veio em sonho para ela e disse, Nazaré, não faz isso. Eu estou em cima e embaixo. Né?
Eu estou em cima e embaixo. Não faça isso. Então você vê que ele desencarnou, mas ele não conseguiu se desligar dos familiares dele. E estava ali atuando, mas ao mesmo tempo sofrendo. Porque nós não devemos interferir, lembra? Nós não devemos interferir. E ela disse, não vou parar não, agora eu vou continuar a orar, porque você tem que, ela como irmã teimou e continuou a oração e nunca mais se soube mais de nada. Acredito que ele já deve ter reencarnado, porque isso faz mais de 30, quase 40 anos já. Né? Então, a oração ela tem essa força, quando feita verdadeiramente com o sentimento, com o coração. É por isso que as pessoas hoje não mais me perguntam, mas eu não acredito no Espiritismo, eu sei o Espiritismo. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida, porque eu não só li nos livros, eu vi e vivi várias situações que não tem como eu absolutamente negar a existência, a comunicabilidade e a reencarnação. Vamos ver o último, pelas almas sofredoras que pedem preces. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber de que maneira ela atua. Conforme foi explicado anteriormente, no capítulo 28, no itens 9, 18 e seguintes, aquele que se ache compenetrado dessa verdade ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente sobre a alma de espíritos bons que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que o distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, a fim de lhes apressar o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, eles podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras benevolentes suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem deles e lhes desejam toda a felicidade. Outra prece. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço, como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade de nossas fraquezas. Tu nos fizeste falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não foram capazes de resistir aos maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os espíritos bons os cerquem, que a tua luz brilhe aos olhos deles e que, atraídos pelo calor vivificante, venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós também te pedimos, Pai de misericórdia, por aqueles irmãos nossos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e não devemos depô-lo senão a teus pés. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que
que a tua justiça os poupe. Permite que os espíritos bons lhe levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para a conquista do futuro. Muito bem. E assim nós finalizamos mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga que aqui estão conduzindo todo esse nosso trabalho. Muito obrigada, amor de nossa vida.